Olá, meu nome é Lucas Moraes Freire, eu sou aluno de Lógica de Programação do Turma 3 e esse aqui é o meu jogo Vectoria, né? Como foi explicado nos vídeos anteriores, esse vetor tem esse vetor, esse jogo tem um conceito bem simples de que você deve desenhar vetores utilizando esse editor para construir um caminho para esse robozinho e do início até o final da fase. Só que você tem que cumprir alguns critérios para você conseguir passar de fase. Você viu aqui que eu fui até o final da fase, só que eu não passei de fase, né? Ele voltou para o começo. Então, por que isso? Bem, eu tenho dois valores aqui que são importantes. SR, que tem um valor de -1 aqui, e VR, que tem um valor de 5. VR é o número de vetores que eu devo ter para passar de fase. Ou seja, eu tenho que fazer exatamente 5 vetores para passar de fase. Porém, fiz aqui 5 vetores, certo? Vou mandar o robozinho andar. E mesmo assim, ele não passou de fase, porque tem outro detalhe, que é o SR. SR, ele é o saldo requerido, ou seja, o número de vetores vermelhos que eu construí, menos o número de vetores verdes que eu construí. Você vê aqui, olha, que existem dois tipos de vetores, vermelhos e verdes. E quais são as diferenças entre eles, certo? Um vetor vermelho é construído de maneira normal. Quando eu construo ele aqui, o resultante aparece aqui na tela, aperto espaço novamente, ele aparece aqui, ó, do mesmo jeito, né? 3 para cima, 1 para a direita. Só que se eu apertar a tecla V, você vai ver que esse ícone mudou de vermelho para verde. E agora eu estou no modo de subtração de construção, ou seja, eu vou construir um vetor verde agora, e esse vetor verde ele funciona de um jeito diferente. Quando eu construir um vetor no modo subtração, esse vetor aqui, que está aqui, não vai ser mais o que vai aparecer na tela. O vetor que vai aparecer na tela vai ser o resultado da operação de subtração entre esse cara e o anterior. Ou seja, esse vetor aqui, que é o vetor 2, 0, e menos o vetor 1, 3. E esse vetor vai ser o vetor 1 menos 3, se você fizer a operação de subtração de vetores. Nas instruções eu mostro aqui mais ou menos uma noção de como isso funciona. Então, movimentei minha câmera aqui apenas para o senhor conseguir ver. Olha aqui no cantinho da tela, o vetor anterior a esse, o vetor que eu tinha acabado de construir, o resultante é esse cara aqui, na diagonal que eu mostrei. Olha, aparece aqui, ó. Tá vendo? Agora eu vou fazer algumas explicações sobre o funcionamento das fases em si. A minha variável stage, ela vai cuidar dos estágios da fase, porque a minha fase ela tem vários estágios. Ela tem o estágio inicial, onde todos os parâmetros iniciais da fase vão ser inicializados nos seus valores padrão. E o estágio inicial é esse que eu estou agora. E esse estágio é o estágio OBS, de observação. O estágio cons é o próximo, é o estágio de construção. É o estágio que corresponde a esse editor de vetores aqui. O estágio show é o próximo estágio. É o estágio que é o mesmo do anterior, com a diferença que ele mostra o meu vetor resultante. O estágio deck é o estágio de decisão. O que acontece? O estágio de decisão, ele é o estágio em que eu posso trocar o meu modo de construção. Porque no primeiro estágio eu não posso trocar o meu modo de construção. Porque se o senhor se lembra, o meu modo subtração ele funciona subtraindo o próximo vetor do anterior. Mas no estágio inicial eu não tenho anterior, então eu não posso trocar. A única diferença do deck para o OBS é que no deck, no decisão, algumas variáveis vão estar com valores trocados, ou seja, não vão estar mais inicializados, né, nos valores padrão. E eu vou desenhar esses vetores aqui na tela e eu vou poder trocar o meu modo de construção. E por último, o estágio move, que é o estágio de movimentação, que é quando eu aperto o X e o bonequinho começa a se mover na direção dos vetores, certo? Então, algumas variáveis importantes a serem comentadas, eu tenho a minha variável add_mode, que ela vai ser ou add ou sub, certo?
E Edge Mode é o meu modo de construção, certo? E o Edge Mode muda toda vez que eu aperto a tecla V aqui e eu troco o modo de construção. Agora vou falar um pouco mais sobre essa função rotina, certo? É a função mágica que faz as fases funcionarem. A função rotina, ela funciona da seguinte maneira. Primeiramente, se o meu estágio não for de movimentação, eu vou desenhar o meu bonequinho na posição inicial, que é Start X e Start Y. Ok? Então, depois disso, a minha variável rotina vai detectar qual é o estágio que eu estou, certo? E vai executar as funções associadas a cada estágio, um pouco mais sobre elas depois. Vai detectar qual é o modo de construção para ou desenhar um maisinho ou um menosinho. Ela vai contar quantos vetores estão desenhados na tela e quais são os tipos desses vetores para fazer o cálculo do SA e do VA, que é o meu saldo atual e os meus vetores atuais. Porque é importante o jogador saber quantos vetores ele tem atualmente e qual é o saldo atual dele também. Essa função vai testar também se o robozinho chegou no final da fase. Além disso, vai testar se não tem mais nenhuma direção para ele ir, né? Se ele chegou no fim do caminho dele. Vai fazer o teste dos números, certo? Vai checar se esse número está igual a esse e se esse número está igual a esse. Se tudo isso for aceito, vai tocar o sonzinho, né, de completar a fase e vai mudar o número dessa variável flag. O que é essa variável flag? A variável flag é um vetor, é uma matriz, certo? Que ela vai guardar o valor de se a fase em questão foi completa ou não. Isso é importante por quê? Porque no meu jogo, uma fase só é desbloqueada. Você vê que eu não consigo entrar na fase 3. Ela só é desbloqueada se a anterior for completa. No caso, eu não completei a fase 2 aqui. Então a fase 3 está bloqueada. E claro, se essas coisas não forem aceitas, o meu estágio volta para o inicial e a posição do robozinho volta para a inicial também. Então vamos falar sobre alguns parâmetros iniciais das fases. Eu tenho aqui a grossura, né, a largura desses quadradinhos, porque em algumas fases os quadradinhos têm um certo tamanho, em outras fases eles podem ser, por exemplo, maiores, ou ainda menores. Então um parâmetro inicial importante é a largura. Outros parâmetros é o início da fase, né, posição XY, o final da fase, posição XY, o saldo requerido, o número de vetores requeridos, e ele inicializa a variável sum, né, a soma, que vai somar quantos vetores estão desenhados na tela. Você pode estar percebendo que eu utilizo a largura como um parâmetro de várias outras variáveis, porque fica muito mais fácil de fazer cálculos assim utilizando o parâmetro da largura. É o parâmetro mais importante da fase. Agora, na fase, nós temos algumas questões estéticas também. Aqui tem algumas formatações, certo? Tem esse botão que corresponde a esse botão aqui. Todos esses comandos aqui são para desenhar essa setinha aqui em cima do botão. E eu tenho uma função muito importante, que é a função wall. Ela é a função que desenha essas paredes para mim. Agora, falando um pouco sobre a função wall. Bem, é uma função bem simples, certo? Eu recebo o valor da parede, do centro da parede, né? A orientação da parede, se ela vai ser na vertical, na vertical ou na horizontal. O comprimento da parede, né? O tanto de blocos, eu geralmente uso o parâmetro de largura dos blocos para determinar isso, muito mais fácil. E a cor da parede. E a coisa mais importante que essa função faz é testar se a posição do meu robozinho, se a posição atual do meu robozinho está dentro da região desta parede. Se isso acontecer, ele vai mudar o meu estágio para o inicial, vai mudar minha posição para inicial e vai tocar esse barulhinho de batida aqui, né? Ó. Outra função que eu uso bastante é a função grid, certo? A função grid, ela desenha para mim todas essas linhazinhas aqui. Ela também recebe parâmetros relativos à grossura, né, ao tamanho.
Você pode ver aqui, ó, a posição inicial dela, nesse caso é relativo a esse cantinho. A grossura, né, a largura, entre o espaço entre cada linha, o número de linhas na vertical e o número de linhas na horizontal. E essa função funciona basicamente com laços for, que vão desenhar, né, tanto de linha dependendo do meu NV e do meu NH, como está vendo aqui. E ela vai incrementando as posições, né, dessas linhas de largura em largura, como você pode ver aqui, né, ó, I vezes W. Agora eu vou falar um pouco sobre os estágios em si. Primeiro estágio é o estágio OBS. O estágio OBS ele vai basicamente inicializar todas as funções e variáveis importantes para os seus valores padrão, certo? E quando eu aperto espaço, quando eu estou no modo de observação, eu vou da função observação para a função cons, que é a de construção. Falando um pouco sobre a função cons, eu gostaria de comentar agora mais sobre a minha função keyPressed, ok? Então, como eu comentei ontem, se eu estou no estágio observação e eu pressiono o espaço, eu vou para o estágio cons, eu deixo a variável keyCode vazia para que ele não pegue meu input duas vezes. E eu toco esse barulhinho, né? Esse efeito sonoro aqui. Agora aqui em keyPressed, só que no estágio cons, eu vou falar um pouco sobre o que acontece quando eu aperto um dos botões direcionais, né? Que é basicamente para desenhar esses vetorizinhos aqui. Então eu vou fazer uma série de testes. Primeiro eu vou fazer um teste se eu estou no limite, ou seja, se eu estou na borda aqui do meu quadrado. Se você estiver na borda, ele não vai deixar você desenhar mais. Outra coisa que ele vai fazer é testar se a última vez que eu desenhei um vetor, se ele era para a esquerda. Por que isso é importante? Porque se o último vetor for para a esquerda, ao invés de eu querer desenhar um vetor para a direita, eu vou querer apagar o anterior. Certo? E isso vai acontecer para todas as outras inputs aqui. A letra C ela vai apagar todos os vetores. O espaço ele vai desenhar o vetor, certo? E ele só vai desenhar se eu desenhar um vetor diferente de zero. Se eu desenhar o vetor zero, não vai funcionar. Agora, o estágio show ele é bem simples. Quando eu tô nele, ele vai basicamente mudar o estágio para o estágio de decisão. Se eu apertar a tecla C, ele vai voltar para o estágio de construção e vai apagar as variáveis, né? Para eu começar o estágio de construção do começo. E ele vai adicionar esse meu vetor construído à lista de vetores construídos, que está aqui na variável vectors, certo? E, claro, respeitando o modo de construção. Se o meu modo de construção for o normal, ele vai adicionar normalmente. Se o meu modo de construção não for o normal, ele vai realizar outras operações para calcular o vetor subtração, ok? Então agora eu gostaria de falar um pouco sobre o meu estágio de construção, né? Primeiro eu vou pular essa parte aqui, depois eu explico o que ela significa, mas o principal dessa função é esse for aqui, porque o que ele vai fazer? Ele vai inicializar uma variável prev, que vem de previous, que é o anterior, né? Essa variável prev, ela vai sempre guardar qual foi o vetor que eu desenhei antes aqui nesse construtor, porque o vetor que eu desenhei antes é importante para eu saber onde desenhar, onde começar o desenho do próximo. O número de vetores que eu vou construir vai ser correspondente ao número de vezes que eu apertei para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo enquanto eu estava construindo. Aqui ele vai testar se esse vetor é o último ou não. Porque se ele for o último, ele vai ficar piscando. Se ele não for, ele vai ficar normal. E ele vai desenhar esse vetor do final do anterior, no caso, até o final do anterior, mais as coordenadas correspondentes àquela variável vet, né? Que é a variável que guarda as informações sobre esses vetores aqui. A minha função show ela vai funcionar basicamente do mesmo jeito da função cons. Ela vai desenhar todos os vetores, só que dessa vez sem ter a condição de piscar ou não. E além disso vai desenhar aquele último vetor, o vetor resultante, esse aqui.
A minha função decide, ela vai ser baseada na minha função construção, afinal, eles vão fazer a mesma coisa. Eles vão desenhar um vetor a partir do final do outro, ok? Só que ele vai ter algumas variáveis a mais, né? Primeiro ele vai testar se esse é o último vetor. Se for o último vetor, eu quero que ele fique piscando também. E ainda vai testar se eu construir esse vetor no modo subtração ou adição. A minha variável counter ela vai guardar para mim a lista de construção, ou seja, qual vetor foi construído em qual modo. No final eu uso um for para somar todos os valores desse counter para dar para mim o saldo atual. E aqui eu vou procurar no counter a posição do meu vetor atual. Se for no modo adição, eu desenho um vetor vermelho. Se não, desenho um vetor verde. Agora, voltando para a função cons, eu tinha falado que eu ia explicar o que isso aqui significa. Essa aqui é uma cópia, basicamente, só que com alguns recursos retirados, porque eu não quero que pisque, por exemplo. Porque eu quero que quando eu abra a minha função cons, eu quero que apareça aqui na transparência os vetores que foram desenhados já. Então, é basicamente uma repetição do código anterior para desenhar os vetores aqui atrás na tela, porque eu gosto que fique esse efeito transparente para a pessoa poder ver a fase. Agora eu quero falar mais sobre a função move, que é a função que é provavelmente uma das mais complexas que tem aqui. Eu gostaria de dar um destaque especial a ela. Eu vim aqui nesse editorzinho, professor, para mostrar para o senhor o raciocínio por trás dessa função movimentação. Primeiro, eu tenho aqui o centro da minha tela, ok? E eu vou criar um vetor que é a função posição, certo? Do meu bonequinho. E eu vou ter um vetor, deixa eu colocar de outra coisinha aqui, que ele vai ser, que é a direção que eu quero que ele siga. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar a direção que eu quero que ele siga e diminuir o tamanho dele. E depois eu vou somar esses dois caras aqui, certo? Porque quando eu somar esse vermelho com esse amarelo, certo? Segundo a adição de vetores, né? Ironicamente, no meu jogo sobre vetores, eu uso vetores. Quando eu fizer essa soma, o meu vetor posição, o resultado dessa soma, eu vou colocar no meu vetor posição de volta. E o meu vetor posição vai vir para cá. Se eu somar de novo, se eu somar novamente, o meu vetor posição ele vai vir para cá. E assim eu vou movimentando, vou mudando a posição do meu bonequinho gradativamente. E é isso aqui que eu vou fazer. Primeiro eu vou testar se a minha posição está longe o suficiente da minha posição final. No caso eu utilizei aqui por padrão 5 pixels. Eu vou criar dois vetores do P5JS e vou fazer aquela operação que eu mostrei para o senhor. Eu vou diminuir o valor do meu vetor direção, eu vou somar com o meu vetor posição, certo? E vou atualizar a minha variável posição. E esse todo frame ele vai realizar essa operação. Então eu estou aumentando a posição do meu robozinho. Quando acontecer desse cara estar numa posição perto o suficiente do final, certo? Eu vou mudar o valor de todas essas variáveis. Primeiro, eu vou colocar a minha posição no final do meu caminho. Vou colocar o meu início no final do meu caminho também, certo? E vou tirar as duas primeiras coordenadas da minha lista de direções. Porque essa função aqui, ela vai ler sempre as primeiras coordenadas da minha lista de direções. Então, quando eu tiro as duas primeiras, o próximo cara, que é esse vetor verde aqui, ele vai ser o primeiro da lista. Então, eu vou me mover na direção desse cara. Por último, quando eu não tiver mais nada na minha lista de direções, eu vou testar se o meu bonequinho tá na linha de chegada, ok? Se ele não tiver, ele vai voltar para o começo. E se ele tiver, esse cara aqui ainda vale. E a minha posição vai ficar travada aqui, nesse lugar.
Por último, eu gostaria de comentar um recurso que eu implementei em fases mais avançadas, são esses botõezinhos aqui. Esses botãozinhos aqui funcionam muito simples. Quando eu passo por cima do botão laranja, a porta laranja abre, por exemplo, certo? Então, por exemplo, para passar dessa fase aqui, eu tenho que passar por cima de todos os botões. Quando eu passo por cima do botão, tem um efeito sonoro e a porta abre. Esses botões funcionam de uma maneira muito simples. Cada um desses botões é controlado por uma função wall switch. Elas vão de 1 até 8. Eu quis deixar o máximo número possível. Vai que eu queira usar muitos botões, né? E ela funciona de uma maneira muito simples. Ela vai testar se a distância entre a minha posição atual e a posição do botão em questão está dentro dessa distância aqui, né? Que, enfim, se eu colocar igual, vai dar erro de ponto flutuante. E quando isso acontecer, eu vou mudar o valor da minha variável S1 para falso. E essa variável ela vai fazer duas coisas. Primeiro, ela vai decidir se eu vou mostrar o botão solto ou o botão apertado, ok? E também ela vai deletar a parede correspondente. Como você pode ver aqui, ó, se S1 for verdadeiro, né, ele vai desenhar a parede, ok? Ele vai desenhar a parede e além disso vai mostrar a imagem correspondente e a imagem correspondente depende da cor que eu passei, né, no valor da cor da parede. Se não se S1 for false, essa parede não vai aparecer, como você está mostrando aqui, e vai aparecer outra imagem que corresponde ao botão apertado. E é basicamente assim que funciona o código do meu jogo. Ele tem muitas partes móveis e ele tem quase 2000 linhas de código. Então ele é bem complexo. Espero que o senhor tenha gostado do jogo. Ele não está exatamente do jeito que eu queria, mas eu deixei ele do melhor jeito que eu consegui pro tempo. E vamos com esse 10 aí, professor, por favor.